Salve Timão, eu sou o Duca Reis e foi num dia 14 de junho de 1995, há exatos 24 anos, que o Corinthians entrava em campo para jogar pela primeira vez uma partida de final de Copa do Brasil. O jogo de ida foi no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, e o adversário era o Grêmio de Felipão. O Corinthians, naquela ocasião, vivia momentos difíceis, porque não ganhava um título importante desde o Campeonato Brasileiro de 1990. Nesse período, o Corinthians até que conquistou alguns títulos, como a Supercopa do Brasil em 91 e a Copa Bandeirantes de 1994. Copa Bandeirantes, aliás, que deu a vaga para o Corinthians disputar a Copa do Brasil de 95. Mas eram dois títulos que a mídia não dava a mínima importância. A mídia só criticava o Corinthians porque, afinal de contas, durante esse período, o Corinthians perdeu finais de campeonato para seus rivais. O Corinthians perdeu um paulista em 1991 para o São Paulo de Tele Santana e Raí, e perdeu 3 finais para o Palmeiras da época do Parmalat. O Corinthians perdeu aquele paulista de 93 do José Aparecido de Oliveira, que eu não, até hoje não desce. Perdeu ainda o torneio Rio-São Paulo também de 93 e o Brasileirão de 94. E foi por conta dessa derrota no Brasileirão de 1994 que o então presidente do Corinthians, Alberto Dualib, resolveu fazer uma revolução, uma reformulação na equipe. Demitiu o Jair Pereira e trouxe de volta o Mário Sérgio, que já tinha feito, o saudoso Mário Sérgio, que já tinha feito um bom trabalho no Brasileirão de 93 pela equipe do Corinthians. E saíram alguns jogadores veteranos, alguns medalhões, como os laterais Paulo Roberto e Branco, os meio-campistas Luizinho e o Wilson Mano e o atacante Casagrande. Para seus lugares, o Dualib acabou contratando 3 ex-são paulinos, o lateral direito Vitor, o volante Bernardo e o atacante Livelton. Trouxe de volta o Fabinho, ponta direita do Corinthians na conquista do Brasileirão de 90, Fabinho que estava emprestado ao Grêmio, e trouxe também, na verdade, subiram vários moleques, jogadores que ganharam naquele ano de 95 a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre esses moleques, destaco o Silvinho, lateral esquerdo, o grande Silvinho, e o zagueiro André Santos. Não confunda o André Santos, zagueiro daquela época, com o André Santos, lateral esquerdo, que jogou na seleção brasileira e fez muito sucesso no Corinthians entre os anos de 2008 e 2009. Esse André Santos, ele que foi um dos destaques, talvez o melhor jogador daquela Copa São Paulo de 95, só que ele subiu para jogar na lateral direita da equipe corintiana. O ano começou com o Corinthians oscilando e por essa razão o Mário Sérgio acabou sendo demitido e o Eduardo Amorim, que era o auxiliar técnico, acabou assumindo a equipe do Corinthians. O Corinthians, que não era festejado pela mídia, a mídia não apontava o Corinthians como favorito, assim como o Grêmio. As duas equipes não eram apontadas como favoritas a disputarem a final da Copa do Brasil. Os grandes favoritos eram São Paulo, que era o São Paulo do Tele Santana, o Palmeiras da Parmalat e o Flamengo, que naquele ano, que era o ano do centenário da equipe carioca, investiu pesado, trouxe vários medalhões, entre eles o animal Edmundo. E naquela Copa do Brasil, justamente o Grêmio eliminou essas 3 equipes, o São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo. E por essa razão era apontada pela mídia como grande favorito a ganhar a Copa do Brasil de 95. E o Corinthians, que era o azarão, tinha passado pelas frágeis equipes do Operário do Mato Grosso e do Rio Branco. Depois, nas quartas de final, eliminou o Paraná, que tinha sido uma grande surpresa por ter eliminado o Internacional. E na semifinal, o Corinthians acabou enfrentando a equipe do Vasco da Gama. O Vasco era uma equipe muito experiente, na verdade era uma mescla entre jogadores experientes e jogadores jovens. Tinha o Abel Braga como treinador e os grandes destaques da equipe eram o goleiro Carlos Germano, o zagueiro Ricardo Rocha e o atacante Valdir Bigode. E o Corinthians não tomou conhecimento da equipe do Vasco da Gama, vencendo o Vasco no Rio de Janeiro por 1-0, gol do Marcelinho. E depois, no jogo de volta no Pacaembu, 5-0, com destaque para o Viola. O Viola, que naquela altura do campeonato era tetracampeão mundial. O Viola fez 3 gols e classificou o Corinthians para enfrentar a equipe do Grêmio na final.
E foi naquele dia 14 de junho que eu sentei na frente da TV para ver a primeira partida da final, jogo no Pacaembu, jogo que foi transmitido na TV aberta pelo SBT. O SBT que tinha os direitos de transmissão ao lado da ESPN Brasil, só que como eu não tinha TVA, eu não podia assistir ESPN Brasil, então eu acabei assistindo o jogo pelo SBT, o jogo que foi transmitido com a narração do Luiz Alfredo, comentários do Orlando Duarte e reportagens do Luiz Ceará. E o jogo foi muito tenso, muito nervoso, porque o Grêmio era uma equipe muito bem arrumada pelo Felipão. O Grêmio tinha um sistema defensivo muito forte, tinha o Darley no gol, o Arce na lateral direita e o Adilson Batista, que na época não era só Adilson, que naquela partida da final jogou no meio de campo. O meio de campo que já tinha os pegadores Dinho e Luiz Carlos Goiano, e tinha uma dupla de ataque que era letal. Se bobeasse na frente deles, era gol, que era o Paulo Nunes e o Jardel. O Grêmio era um time muito forte na bola parada e muito catimbeiro, era muito difícil enfrentar a equipe do Grêmio, e o Corinthians sabia que para vencer a Copa do Brasil precisaria exercer o seu mando de campo vencendo a equipe gremista, e de preferência com mais de um gol de diferença e sem tomar gols. Essa era a expectativa da partida. E aos 40 minutos o Viola acabou abrindo o placar, um gol de cabeça. O Viola, que era muito forte no jogo aéreo, acabou fazendo 1-0 para o Corinthians. O Corinthians acabou tomando o empate na segunda etapa com o Luiz Carlos Goiano aos 20 minutos, e como o jogo parecia que iria complicar, o Marcelinho Carioca, numa cobrança de falta exuberante, acabou marcando o gol da vitória corintiana. Marcelinho sempre decisivo e sempre maravilhoso nas cobranças de falta. O Corinthians, que naquela partida entrou em campo com o Ronaldo no gol, o Vitor, o Célio Silva, o Henrique e o Silvinho. O Bernardo, depois entrou o Ezequiel, Marcelinho Paulista, Marcelinho Carioca e Souza, e na frente o Fabinho, depois o Elivelton e o Viola, eis o time do técnico Eduardo Amorim. Durante a partida, o time do Grêmio tentou a todo custo cavar uma expulsão do Marcelinho Carioca, mas a única coisa que conseguiu foi ter um próprio jogador expulso. Wagner Mancini, hoje coordenador técnico do São Paulo, naquela partida ele entrou no lugar do Paulo Nunes e acabou sendo expulso. Eu me lembro que depois da partida eu acabei ligando na Rádio Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan que tinha na época o Milton Neves comandando, e o Milton Neves, me lembro de uma entrevista histórica que ele fez com o então presidente do Grêmio, Fábio Koff, o saudoso Fábio Koff, perguntando sobre o jogo, e o Fábio Koff, muito nervoso, com aquela voz rouca, começou a criticar o Marcelinho, ofendeu o Marcelinho, chamando ele de pipoqueiro, e foi nesse clima que o Corinthians iria enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, onde era muito difícil vencer o Grêmio. Como o Corinthians só tinha vencido por um gol de diferença e ainda por ter tomado um gol em casa, o Grêmio poderia vencer por 1-0, que seria o campeão da Copa do Brasil. Para aquela partida, o Corinthians teria os retornos de André Santos, Zé Elias e Marques, que não jogaram essa primeira partida da final da Copa do Brasil. E será que o Marcelinho era pipoqueiro mesmo? E bem, essa resposta, é claro, eu já vou adiantando, é claro que não, Marcelinho não era pipoqueiro. Marcelinho, para mim, foi o maior jogador da história do Corinthians, pelo menos na minha opinião. Mas eu vou contar melhor sobre essa segunda partida, o jogo de volta, daqui uma semana. Isso mesmo, daqui uma semana, no dia 21 de junho, próxima sexta-feira, eu conto tudo sobre a segunda partida que deu o título da Copa do Brasil de 1995, o primeiro título de campeão de Copa do Brasil para a equipe do Corinthians. Então inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos e salve o Timão!